Olá pessoal, aula de hoje, vídeo aula, introdução à química orgânica, tá? O que é química orgânica? Química orgânica estuda os compostos de carbono. A química é uma só, mas ela é dividida para a didática. Existe a química geral, a atomística, a físico-química, a inorgânica, a bioquímica e a química orgânica. A química orgânica tem uma vasta quantidade de compostos, tá? Isso é devido a condição que o carbono tem de formar cadeias cada vez maiores, dando uma grande quantidade de compostos orgânicos e também uma grande estabilidade a esses compostos. Hoje em dia nós temos em média pouco mais de 200 compostos inorgânicos e temos mais de 15 milhões de compostos orgânicos. Então vamos lá, química orgânica estuda os compostos de carbono. Cuidado que nem sempre um composto que tem carbono ele é orgânico. Então vamos ver nessa videoaula de hoje. Então, síntese da ureia. Antigamente se dizia que todo composto que tinha carbono era orgânico. Orgânico vem de organismo, organismo vivo, né? Dos animais e vegetais. Então Bezeleus propôs a teoria da força vital e afirmava que só quem poderia produzir um composto orgânico eram os seres vivos. Mas aí seu aluno de mestrado, um alemão, Wöhler, conseguiu sintetizar um composto orgânico a partir de um inorgânico. Então ele, em laboratório, ele pegou o cianato de amônio, que é inorgânico, produziu calor, né? Forneceu calor a esse composto e ele conseguiu produzir a ureia. Então foi o primeiro composto orgânico produzido a partir de um inorgânico, ou seja, um composto produzido em laboratório. A ureia é um dos componentes da urina animal. E aí o carbono possui 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser 4 ligações simples, 2 simples e uma dupla, uma simples e uma tripla e 2 duplas. As ligações do carbono podem ser sigma e pi. Toda ligação simples é sigma. Quando tem uma pi, uma dupla, nós temos uma pi e uma sigma, e uma tripla nós temos 2 pi e uma sigma. OK? Tá aí no slide bem retratado as 4 ligações do carbono. E aí os exemplos das ligações sigma e pi. Bom, aí nós temos agora hibridação, ângulo e geometria. As ligações de carbono são híbridas. O que é híbrida? Mistura dos orbitais. Mistura dos orbitais S e P. Então o carbono ele forma 3 hibridações: sp3, sp2 e sp. sp3 é quando ele possui as 4 ligações simples, como nós estamos vendo aí. A geometria é tetraédrica, é uma geometria espacial. E o ângulo entre as ligações, 109 graus e 28 minutos. Então a geometria espacial. Por que espacial, Viana? Porque o ângulo entre uma ligação e outra, 109 graus e 28 minutos, a gente arredonda para 110. Então 4 vezes 110, porque ele tem 4 ligações simples, dá 440. Quando a soma dos ângulos forem maiores do que 360, você tem uma geometria espacial. SP2. SP2 quando a gente tem uma ligação π. Então, ele tem 2 sigmas, ele tem 3 sigmas e uma π. Eu queria dizer, ele tem 2 ligações simples e uma dupla, formando as 4 ligações. A geometria é trigonal e o ângulo entre essas 3 ligações, né, é 120 graus. Quando eu digo 3 ligações é porque na dupla você está contando uma ligação, mas aqui eu tenho 2, tá? SP é quando nós temos uma simples e uma tripla ou 2 duplas. Vai dar uma geometria linear, essa é a mais fácil de você visualizar, e um ângulo de 180 graus.
Para isso nós temos uma dica. sp3, você soma. S significa dizer que está com expoente 1. Com 3 do P, 4. Então ele tem 4 ligações sigmas. sp2, 1 mais 2, 3. 3 sigmas. A outra é π. sp, 1 com mais 1, 2. 2 sigmas e 2 π. Beleza? Importantíssimo isso aí, tá? Hibridação, ângulo e geometria. Essa tabela todinha é em função do tipo de carbono. Então tá aí, ó. O exemplo, sp3, tem as 4 ligações simples. Na representação nos livros, nos cadernos, mostrando como se um ângulo de uma ligação e outra fosse de 90 graus. Mas na realidade é de 109 graus e 28 minutos. É porque fica difícil a gente formar uma cadeia com essa estrutura aí. sp2 tem 3 sigmas e 1 π. E sp, ela tem 2 sigmas e 2 π. Classificação do carbono. O carbono pode ser classificado primário, secundário, terciário e quaternário. Primário, ligar diretamente no máximo a um outro carbono ou a nenhum carbono. Quando ele não tiver nenhum carbono ligado a ele, alguns autores trazem como sem classificação. Mas nós sabemos, a maioria dos autores classifica como primário, assim como o seriado e o Enem. Classifica esse carbono que não está ligado a nenhum carbono como primário. Secundário está ligado a 2 carbonos. Terciário está ligado a outros 3 carbonos. E quaternário está ligado a outros 4 carbonos. Aí temos um exemplo. Os carbonos em vermelho são os primários, amarelo secundário, azul terciário e o quaternário, o roxinho ali que só tem 4 carbonos ligados a ele. Ok? Terminou.